O texto da epístola é o texto do apóstolo Paulo registrado em Romanos capítulo 11, os versos 33 a 36, a página 1630, onde lemos assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isto lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Em Cristo Jesus, estimados, o texto do apóstolo Paulo é completamente incomum. O apóstolo Paulo, aquele discípulo que em Romanos escreve e luta com Deus e com o povo de Israel para anunciar a graça e a salvação de Deus, de repente rompe num hino de adoração. E isto é uma questão que nós deveríamos também responder. A nossa vida de cristãos e de filhos de Deus é feita de orações, de certeza. Ouvimos a palavra, sim, mas provavelmente as nossas orações em 90% são pedidos. E pedidos de coisas que Deus certamente sabe que necessitamos. Os nossos problemas são tantos, e os problemas do mundo, os temas que o mundo propõe, são tais que falar de adoração, o que é isto? Adorar a Deus. Nós queremos coisas mais produtivas. Nós queremos estudos bíblicos, queremos aprender a palavra, nós queremos até fazer coisas. Mas adorar nos parece ser um ato completamente improdutivo. O que é adorar? É ser devoto a Deus. É entregar tudo que somos e temos nas mãos de Deus. É não fazer nada e deixar Deus fazer tudo. E então nós ficamos preocupados. Mas temos que fazer. Mas a questão é esta. A adoração é central na vida do povo e dos filhos de Deus. Colocar Deus no lugar dele. E certamente isso é difícil. Porque, sabe, nós temos um outro problema. Vejam que Paulo faz 3 perguntas no texto. E ele é incisivo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece Deus? Quem sabe o que Deus pensa? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem é que dá conselhos a Deus? Nós até gostávamos, mas temos como fazê-lo. Mas quem foi o conselheiro de Deus? E quem deu a Deus alguma coisa antes de ter recebido de Deus? E que Deus precise de volta. Deus não precisa de nada emprestado. Mas qual é a resposta a estas 3 perguntas? A resposta é a mesma. Ninguém conheceu a mente do Senhor. Ninguém foi o seu conselheiro. Ninguém deu a ele coisa alguma para lhe ser restituído. Mas Paulo diz algo que é tremendo. Ó, a profundidade da riqueza. Ele começa o texto tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis, quão insondáveis são os teus juízos e os teus caminhos. Conhecer a Deus é uma tarefa que nós sabemos que não tem fim. Mas o único conhecimento que nós podemos ter de Deus é aquele que Ele revelou. E Ele revelou o seu amor, Ele revelou
a sua verdade, ele cumpriu a sua promessa, a salvação da humanidade, é em Cristo Jesus. Sabe que os cientistas andam em busca de Deus e não o encontraram. Há muitas pessoas que, por todos os caminhos, tentam encontrar Deus. Em 69, quando Apolo 11 foi à Lua, o astronauta Neil Armstrong disse que, como foi ao espaço e não viu Deus, deixou de crer em Deus. E o Aldrin Collins disse que foi ao espaço e, ao ver tudo que Deus criou, passou a ter fé em Deus, deixou de ser astronauta e se tornou pregador. O ser humano tem a tendência de querer saber de Deus. Sabe que o ateu não é ateu. Segundo a Bíblia, o ateu é tolo. Ele precisa da misericórdia, porque ele se apresenta como sábio. Ele sabe tudo, mas não sabe nada de Deus. Sabe que Deus talvez devesse ser o assunto mais importante na nossa vida. Porque de certeza, Deus é o que há de mais importante na nossa existência. Ela passa rápido, mas Deus não passa. E Deus fica. Mas sabe, o texto de hoje nos leva a pensar na adoração, o que é isto? É ser devoto, é dedicar-nos a Deus, é saber este é o Deus ao qual eu devo a minha vida e tudo o que tenho e a eternidade que já tenho pela fé. Isto nos leva a meditar também e a pensar numa outra questão. Sabe que em todos os cultos que nós celebramos, nós em conjunto confessamos a nossa fé cristã nas palavras ou do credo apostólico ou no credo niceno. Por que fazemos isso? Vocês viram que o Evangelho também tem uma pergunta. Esse texto do Paulo faz 3 perguntas. O Evangelho de hoje fez uma pergunta só. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem por aí que eu sou? Imagina, essa pergunta é atual. O que as pessoas do mundo dizem? Quem é Jesus Cristo? Vocês sabem quanta resposta vocês vão receber sobre quem é Jesus Cristo? E quantos vão dizer a resposta verdadeira? Quantos? Sabem por que nós dizemos o credo em todos os cultos? É que, sabe, nós acreditamos, nós fomos batizados, nós começamos o nosso culto em nome de quem? Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui começa a resposta. É que não há outro Deus. O Pai é o Criador de todas as coisas. O Pai é aquele que fez tudo do nada. O Pai é aquele que, junto com o Espírito Santo, junto com o seu Filho Jesus Cristo, moldou o homem no pó da terra, deu-lhe o fôlego da vida. Este é o Criador. Jesus é o Filho de Deus prometido, tornado humano, vindo em carne e veio salvar a humanidade. E morre na cruz e consuma o ato da salvação. E o Espírito Santo é aquele que conduz o reino de Deus. Porque ele chama, congrega, ele humilha, ele santifica, ele opera a fé, ele faz crer. Sabe que a Trindade faz-nos fugir e evitar a idolatria. Sem a Trindade, Jesus seria um ídolo. Sabe que as pessoas falam muito de Deus aí fora? Assim como Jesus perguntou aos discípulos: quem é que dizem as pessoas que eu sou? Pergunte às pessoas quem é Deus. E o nome de Deus é usado e abusado no mundo.
Em nome de Deus faz-se guerras, em nome de Deus comete-se assassinos, em nome de Deus faz-se negócios obscuros, em nome de Deus trata-se dos particularismos e daquilo que interessa só a cada um, quando o nome de Deus não foi feito para isto. De tal forma que, até nas orações, o nome de Deus é usado como nosso, porque é para todos. E sempre que se separa Pai, ou Filho, ou Espírito Santo, comete-se erros. E corremos o risco de termos ídolos. Portanto, se é difícil perceber quem é o Espírito Santo, a Trindade, como isto funciona, é verdade, é difícil. E provavelmente a resposta final será a mesma das 3 perguntas do apóstolo Paulo, que é: ninguém de nós chega a conhecer perfeitamente, mas aquilo que foi dado a conhecer. Isto nós sabemos pela Escritura. Porque Paulo, o mesmo Paulo diz também em Romanos, na mesma carta, porque agora vemos como um espelho. Sabe, naquele tempo os espelhos não tinham a precisão que tem hoje. Via-se opacamente. Via-se muito mal. E Paulo estava a dizer, bom, enquanto nós estamos e vivemos assim, nós vemos assim. Mas um dia veremos, porque estaremos face a face. Um dia conheceremos como somos conhecidos. E, portanto, ainda hoje resta isto. Não saberemos tudo. Mas o que sabemos chega para nos tornar filhos de Deus e herdeiros dos céus. E Paulo tem uma luta. Paulo tem uma luta grande com o povo de Israel, porque o povo de Israel rejeitou a Cristo. Mas a história do povo de Israel é curiosa. Se lemos o Antigo Testamento, o Êxodo, o povo de Israel foi desobediente o tempo todo. Aquela caminhada não era para durar 40 anos. Mas tendo atravessado o mar em terra seca, tendo sido poupados com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, tendo recebido o maná no deserto, as águas no Rededim para beberem, o povo deixava de acreditar por qualquer razão. Bastava algo correr mal. Mas vamos ver esse povo de Israel. Com quem esse povo de Israel é parecido? Quem é que se parece com o povo de Israel? Que recebeu tudo de Deus. E de repente desvia-se de Deus. E é capaz de construir um bezerro de ouro. E adorá-lo como seu Deus. Mas a quem se assemelha o povo de Israel? O mundo de hoje não é diferente do que o povo de Israel. O mundo de hoje está da mesma forma. Mas cuidado, o povo de Israel era chamado de povo de Deus. Isso tem a ver conosco. E nós, como povo de Deus, como é que andamos? Quando é que aceitamos? Quando é que cremos? Quando é que duvidamos? Quando estamos, parece que estamos mais fortes, quando estamos mais fracos. Mas é curioso, porque Paulo luta com Deus. Paulo é um homem que luta com o povo de Deus, para chamá-los e trazê-los à fé, e luta com Deus e tem uma dificuldade. Como é que Deus permitiu que este povo escolhido se endurecesse tanto? Mas Deus não tem culpa disto, porque tantas dádivas deu a este povo. Mas Paulo chega também a uma conclusão. Porque este povo de Deus, tantas vezes foi contra Deus, ainda pode ser salvo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o povo de Deus, este povo de Israel, pode ainda ter a graça da salvação, da aceitação e da vida eterna em Cristo. É nesse contexto que Paulo fala desta profundidade da riqueza do amor de Deus, da profundidade, como é inescrutável, insondável esse Deus. Mas ele é assim especialmente em amor.
E se nós olharmos para a nossa vida particular, poderemos ver em muitos momentos que tudo não dependeu de nós, ou nada dependeu de nós, e houve momentos dificílimos. E cá está. Mas se pensarmos em termos de igreja, querem saber qual é o grande milagre de Deus ainda existente hoje? É que esta hora, e em alguns países em outra hora, há outras pessoas reunidas como nós, que alguns vão cantar os mesmos hinos que nós cantamos, vão dizer o mesmo credo que nós dissemos, vão orar o mesmo Pai Nosso. E em todo o mundo Deus reuniu o seu povo. E não reuniu o seu povo porque o seu povo era bom, era merecedor, mas reuniu por graça. E ofereceu o perdão. Aceitar isto é a grande dádiva de Deus. O grande conhecimento de Deus é isto. Ninguém pode provar nada sobre a existência de Deus. Mas ninguém pode provar a não existência dele. E é o próprio Deus quem coloca a pergunta. Aquelas três. Mas quem de vocês me conhece? Quem sabe quem eu sou? Quem sabe o que eu penso? Quem sabe quem foi o conselheiro? Quem me deu algo? E aí nós reconhecemos que nós herdamos de Deus. E aqui começamos a estabelecer que, afinal de contas, o que nós temos, nós recebemos dele. E Paulo termina este hino numa expressão muito forte, que é para nos consolar também. Sabe, se nós formos capazes de adorar a Deus, sabe que este termo adoração é devoção, é tê-lo como o ser mais importante da nossa existência. Se nós formos capazes de fazer isto, talvez daí nós vamos compreender profundamente o que diz assim Paulo. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. E sabe que todas as coisas, é que a palavra grega para isso é panta, e panta é tudo. Reconhecer que tudo é de Deus é forte, parece simples, mas saber, tudo é dele. Tudo foi feito por meio dele. E para ele todas as coisas existem. E quando isso se cumpre, então se cumpre o culto. Quando isso se cumpre na nossa vida e quando nós reconhecemos isso, então nós estamos a adorar a Deus. E aí, sabe, o culto não precisa ser bonito. É bom que o seja. Mas o culto não é nós que determinamos como é que ele é. Porque o culto que Deus quer é o verdadeiro. É o que vem de dentro. É o que nem se vê. Mas sabem que as coisas que não vemos são mais fortes do que aquelas que nós vemos. E, portanto, ser capaz de adorar a Deus parece algo assim muito... Vemos cá fazer, isso não é nada. Mas se fôssemos capazes, e se o fizermos, imagine, saia da igreja, como nós vimos, não valeria a pena, não vale a pena vir. Mas se nós sairmos um pouco diferente do que vimos, imagine, o mundo lá fora continua com os mesmos problemas. A guerra continua, a inflação continua, o desemprego continua. Mas se nós tivermos um encontro com Deus e estivermos com Ele num momento como este, quando saímos lá para fora, podemos ver diferentes as coisas. Porque não estamos sós, não estamos abandonados. E nem Deus deixou de ser Deus.
E por isso a Ele seja a glória para sempre. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Deus